Pessoal Sertão Místico hoje está aqui mais uma vez no Lauro de Freitas, né? A gente veio aqui no Hospital Espiritual aqui de Sultão das Matas, né? Onde tem as cirurgias espirituais. Mas a gente vai entrevistar uma médium, né? Que faz parte da casa, né? Que tem um trabalho bem interessante de cura, né? Que é o Cone Hindu. A gente vai falar com Mara, né? Que é uma das médiuns da casa e atende com essa medicina de cura, que é o Cone Hindu, que a gente vai falar um pouco agora. Tudo bom, Mara? Tudo bem? Olá, tudo bem? Mara, me fala um pouco do Cone Hindu, né? Como é o trabalho do Cone Hindu? O Cone Hindu, ele faz tanto um tratamento no físico como no espiritual. No físico, tratando as dores locais, e no espiritual, ele faz uma limpeza das energias nocivas, das energias de mágoas, tristeza, deixando a pessoa equilibrada. Olha, eu sou médium desde pequenininha. Minha mãe que sofria comigo, com as minhas visões, com as coisas que eu via, eu falava com ela e ela se benzia. Ai, menina, para com isso! Mas eu não sei me ver sem a espiritualidade. Faz parte da minha vida, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu brincava, hoje eu sei que eram os meus herês que brincavam comigo, né? Aquela criança que fala sozinha, que conversa, que bate papo. E eu brincava com o Pedrinho, que era o meu, hoje eu sei que era o meu herê, né? O meu curumim. Então, começou aí. A jornada mais tarde com o trabalho, eu sou massoterapeuta. Comecei como massoterapeuta e depois massoterapeuta holística. No meu início, eu comecei a estudar massoterapias, técnicas. Eu tive uma aula sobre o campo energético, porque não é simplesmente a massagem. Você entra na energia da outra pessoa, você tanto pega a energia da outra pessoa como a pessoa pega a sua energia. Então precisa ser visto esse trabalho, não é só a massagem física, mas você também faz uma massagem na alma da pessoa. E quando eu iniciei, eu comecei a sentir sensações. Eu estava trabalhando uma região, aí eu queria mudar dessa região, mas a minha mão voltava para essa outra região que eu estava querendo mudar, porque aquele lugar precisava ser tratado. Então eu ficava sem entender por que isso, né? Então começou a ter essas manifestações. E às vezes intuição de que eu deveria falar algo para a pessoa que eu estava tratando. E era muito estranho, porque tinha mensagens que eu tinha que falar e que era muito pessoal, né? E eu ficava sem graça. Como que eu vou dar essa mensagem? Como que eu vou fazer isso, né? Aí eu comecei o meu desenvolvimento em uma casa. Foi a primeira vez que o meu caboclo se manifestou. Aí eu passei a entender melhor o que eram essas manifestações que eu tinha no trabalho. Que eu não trabalhava sozinha, que o meu caboclo estava junto comigo no meu trabalho. É tanto que eu chamo ele de meu companheiro de trabalho, meu amigo. Porque eu nunca trabalhei sozinha, sempre ele está do meu lado, orientando, falando aonde trabalhar, qual região melhor dar atenção. No caso, sempre com o seu caboclo, né? Sim. Me fala um pouco, seu caboclo é o seu guia, não é isso? Exato. Qual é o nome do seu caboclo? Sete Ervas. Sete Ervas. Me fala um pouco do caboclo Sete Ervas. Ele é muito forte, muito bravo, mas comigo ele tem uma certa atenção, porque às vezes eu questiono, mas caboclo, ele tá, mas faz o que eu falei. Né? Então eu às vezes peço desculpa, eu converso com ele como eu estou conversando com você, então eu tenho a intimidade, peço desculpa às vezes quando eu questiono alguma coisa. Então, como eu disse, ele é o meu companheiro de trabalho, é meu amigo, né? Eu tenho esse carinho enorme por ele, porque ele já me ajudou em várias situações, já me ajudou, tipo assim, eu tô
tratando, queria fazer uma manobra numa pessoa, e aí ele perguntou para mim, pergunta se ela tem hérnia de disco. Aí eu perguntei para a paciente, ela não tinha só uma, tinha 3. Já pensou se eu fosse fazer a manobra, se ele não me mandasse eu perguntar, eu ia quebrar a pessoa. Uhum. Então, gratidão a essa pergunta, a ele estar do meu lado, trabalhando junto comigo, né? Uhum. E esse trabalho, no caso, foi ele que intuiu a fazer esse trabalho, não foi? Eu participo de uma roda xamânica. E a roda xamânica, a gente tem muita gratidão aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Né? São 4 elementos assim, fundamentais para a nossa vida. Não vivemos sem nenhum. Né? O Covid esteve aí, provando que não vivemos sem o ar. Então, o que seria da cozinha sem o fogo? Né? O fogo é transmutador. Aí, logo em seguida, eu tive um sonho com o caboclo. Uma noite bonita, estrelada, uma fogueira enorme. E ele com uma tocha de fogo atendendo uma pessoa, passando esse fogo em volta da pessoa. Aí uma confirmação maior para mim procurar saber melhor sobre o Kona Hindu. Então são ferramentas maravilhosas que a gente pode usar junto com a espiritualidade. Acaba potencializando o trabalho. Me fala de relatos assim de pessoas, de curas, nessa sua caminhada com o Kona Hindu que você conseguiu. Temos o pai Paulo, né? O Paulo, que é o meu amigo, que ele chegou até a mim através da massagem, através da massoterapia. E fiz todo o procedimento nele, o procedimento de massoterapia, o procedimento de soltar a musculatura, e apresentei o Kona Hindu para ele. Ele ficou encantado, porque deu um relaxamento profundo, né? Porque o que acontece? O Kona Hindu, ele trabalha no pré-espírito. Então ele vai tirando toda a energia nociva do campo da pessoa. Então, para isso acontecer, a pessoa fica no estado de dormência, onde é feita toda a limpeza, e quando a pessoa retorna, junto com a espiritualidade, né, que nem quando eu trabalho atendendo Paulo, a sala fica cheia de caboclo, né, tanto os meus quanto os dele. Até ele conta que uma vez eu fiz toda a minha parte e me pediram para sair da sala. Aí eu saí da sala e o trabalho continuou. Aí demorou mais uns 20 minutos, o Paulo se despertou e me procurou e não me achou. E sentiu que estava sendo trabalhado, né? E então é isso, essa energia densa, pesada que fica no corpo da pessoa, ela se liberta desse peso. Você fez o tratamento. Fiz e achei incrível. Por isso que me despertou essa vontade também. Apesar de eu, né, conheço Paulo aqui, conheço o Hospital Espiritual, mas Paulo não trabalha sozinho, tem outras pessoas, né? E aí tem Mara, né, que é uma das pessoas que atende também aqui com Paulo, e fez esse tratamento em mim aqui do Kona Hindu, e eu achei assim incrível, né? Eu apaguei assim, adormeci, e quando voltei assim, renovado de verdade. É uma sensação de limpeza mesmo, né? Vai passando o Kona no corpo, a sensação de alguma coisa ruim tá saindo de você, e foi incrível. Aí depois, por isso que eu fiz questão aí de, não, vamos fazer uma matéria à parte, né? A gente já fez uma matéria aqui da casa, né? Fazer uma matéria à parte aí falando do Kona Hindu. E como foi o teu contato, assim, de conhecer Paulo e estar hoje aqui no Hospital Espiritual atendendo? Então, o Paulo me procurou através de uma amiga que nós temos em comum para fazer o tratamento comigo. E quando ele chegou no meu portão, o caboclo mandou eu dizer a ele: o pai Paulo deixa dentro do carro, entra só o Paulo. É você que vai ser tratado agora. É o Paulo. E aí a gente começou a fazer o tratamento, já tem 2 anos que ele faz tratamento comigo. Sempre que ele pode, 1, 2 vezes na semana ele vai.
Aí o Paulo me convidou para ser voluntária da casa. E eu aceitei, porque sempre paralelo a isso, eu sempre fui uma vez por semana voluntária em alguma casa. E nesse momento eu estava sem nenhum lugar. Então eu achei ótimo. Estou aqui todas as quinta-feiras no atendimento. Toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira. E aí você não atende só aqui também não, né? Eu atendo na minha casa, que eu tenho um estúdio onde eu faço atendimentos, tanto presencial como online. Em Salvador ou Lauro mesmo? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, né? Entendi. Ok. A gente vai deixar o contato aqui na descrição, né? O contato, quem quiser entrar em contato, né? É um trabalho 100% presencial, né? O trabalho do Conindu. Não, Conindu, como eu disse, são ferramentas, né? Que a espiritualidade, junto com a espiritualidade, potencializa, como as ervas, os cristais, a radiestesia, cromoterapia. Então, eu sou uma terapeuta holística e eu uso essas ferramentas. E o Cone se encaixa na mesa radiúnica, com os gráficos, com a mesa. Podemos fazer também o Conindu à distância. Nós somos, assim, uma cebola de sentimentos. Então, vai tirando camadas, né? O Conindu vai fazendo isso, vai te limpando aos poucos. Feito isso, feito o tratamento, você pode sofrer uma catarse, né? O que seria essa catarse? Uma dor de cabeça forte, um desarranjo intestinal, ou um choro repentino. Você fica 48 horas após o tratamento, 48 horas em observação. Então, desde essas 48 horas, pode haver um expurgo, né? Então, eu tive uma pessoa que estava passando por um processo, o expurgo dela foi defecar. Ela teve uma dor de barriga forte, porque precisava limpar, precisava tirar. Feito isso, é uma dor de barriga que você vê que não é de uma intoxicação alimentar, porque ela foi no vaso, colocou para fora o que precisava colocar e levantou e seguiu a vida tranquila. Então, depois dessa limpeza, ela se sentiu bem melhor, dormiu bem, coisa que ela não estava dormindo bem, né? Porque o sono é primordial para as pessoas, né? Dormir, se recuperar. E ela me disse que se sentiu muito bem. Todo o trabalho, né? Todo o trabalho, o sinal de que o trabalho funciona, de fato, é sempre uma limpeza, né? Que vem após. Por exemplo, com o trabalho da ayahuasca, né? Muita gente urina ou vomita, então sempre todo o trabalho vem em seguida uma limpeza e depois dessa limpeza um alívio grande, né? Eu desde ontem, que eu fiz ontem, né, eu tô bem leve, bem, né, deu uma tranquilizada, sabe? Eu andava meio tenso, né, muita coisa, muita responsabilidade. Aí desde ontem eu tô numa leveza grande, vou tentar vir aqui outras vezes para outras sessões. Gostei muito do Cone. Teve uma outra menina que chorou às 48 horas. Chorou compulsiva. Ela estava com várias questões de trabalho, de tomar decisão, não sabia em que rumo seguir, indecisa. E depois desse escaneamento, desse choro compulsivo de 48 horas, ela voltou e hoje está super bem, seguindo a vida, decidiu mudar de trabalho e está super bem. Ou seja, imagine, todo aquele choro é aquela eliminação de alguma energia que precisava sair dela, né? Exatamente. E dependendo de como, dependendo do tamanho do problema que a pessoa guarda dentro de si, né? Isso pode durar mais, menos, enfim, né? Teve uma outra pessoa também que me ligou desesperada. Mara, o que eu faço? A minha cabeça não para, é pensamento. Eu falei, não estacione nenhum pensamento, deixa vir. Tá indo embora. Não foque em nada, deixa vir. Você respira fundo, faça uma oração, deixa vir. Aí esvaziou a mente, jogou para fora todos aqueles registros que estavam ali, aquele HD que estava cheio. Então esvaziou,
Depois também seguiu em frente com a vida mais leve, com a cabeça mais leve, zerou. Então o cone faz esse trabalho. O cone, quando se inicia, ele solta uma fumaça preta, que são as energias densas sendo removidas. Então a chama dá um diagnóstico, chama dividida, chama que se mexe muito. Então tudo dá um diagnóstico da pessoa, né? E geralmente quando algo do corpo está precisando ser tratado, ou a chama fica muito pequena, ou ela fica muito alta e se treme muito, né? Tribula muito, porque aquela região precisa ser tratada. Entendi. E é como a chama consumindo aquela coisa de ruim que está ali. Exatamente, fazendo o trabalho dela ali. Aí o cone, quando ele já acabou a energia dele, ele solta uma fumaça branca. Está indicando que não adianta mais continuar, porque ele já deu o potencial dele. Aí, se for necessário, é para mim acender um novo cone. O legal é isso, né? Sempre essa coisa da projeção do caboclo, né? O caboclo, ele sempre está do seu lado em todo esse momento, né, do tratamento. Né? Está comigo 100% nos tratamentos. Além, aqui na casa, o caboclinho, meu herê é o curumim, que é um índiozinho. E ele também tem vindo aqui na casa fazer os trabalhos junto com o caboclo. João, o interessante é que esses médios, muitos deles têm o dom, né? Que eles já trazem ao nascer, como eu. E eles tinham medo, a maioria deles tinham medo até de trabalhar, né? Por não ter alguém parecido com eles. Eu digo parecida porque quando você encontra a pessoa que pensa como você, entende quem você é, ela começa a acreditar no trabalho que ela vai desenvolver. E aí ela se encontra nessa casa, onde ela tem caboclo, eu carrego caboclo, né? Onde ela tem um trabalho do dom da cura. E aí ela vem para trabalhar e diz assim: amigo, eu não achava que era tão fácil desenvolver esse dom dentro do ambiente onde todo mundo se conhece e se entende, né? A manifestação no fogo, ele faz um escaneamento do que a pessoa está sentindo. Então é queimado os traumas, as angústias, os medos, tudo isso é trabalhado. O fogo vai fazendo essa limpeza. E aqui nessa região do abdômen, a chama se manifestou muito, ficou muito... tem um nome agora, esqueci. Tremeu muito, manifestou muito a chama. Então quer dizer que ele tem algum problema abdominal, algum problema intestinal, nas vias urinárias, alguma coisa para prestar atenção nisso. Ou traumas até mais profundos, como de repente uma violência sexual, alguma coisa do tipo. Eu teria que fazer uma entrevista com ele para perguntar se houve alguma coisa. Entendi. E quando a fumaça fica branca, você falou, né? O cone, ele avisa quando acabou a força dele, que ele não trabalha mais. Ele começa a soltar uma fumaça branca. Então esgotou a energia do cone. Aí tem casos que precisa acender um novo cone para continuar o tratamento. Quando você acende, a fumaça sai preta. Por quê? Porque está fazendo a limpeza, a transmutação. Então ela vem de preta, vai limpando, fazendo toda a transmutação até chegar a fumaça branca. Ele faz a transmutação, só que nós somos uma cebola. Então vai tirando aos poucos, vai limpando aos poucos os traumas, né? Então o primeiro trabalho, a gente, como se fala, a gente levantou a tampa do bueiro. Aí vamos ver o que tem lá mais fundo. Então precisa fazer um tratamento, umas 3, 4 sessões. Aí faz uma limpeza muito boa. Mara, muito obrigado
né, por dar essa entrevista a gente, falar um pouco desse trabalho que eu achei maravilhoso, o trabalho do Conindu. E muito obrigado por compartilhar um pouco, né, dessa informação com a gente, né. Como eu sempre digo, é uma caminhada de aprendizado que é muito importante para mim e que fico mais feliz ainda em poder compartilhar essa conversa da gente com outras pessoas também. E aí ajudando também outras pessoas com conhecimento, tornando outras pessoas melhores. Arro, gratidão. Eu estou muito feliz em poder compartilhar essa sabedoria ancestral, né? E junto com meu companheiro de trabalho, Sete Ervas.